Beleza, galera? Hoje é dia 15 de fevereiro de 2020 e ontem, dia 14, foi um dia muito especial para a minha pessoa. Foi o dia em que eu fui avaliado pelo presbitério, o qual eu sou subordinado. Acontece que, até ontem, eu era aspirante ao Sagrado Ministério. E a partir de ontem também, eu passei a ser candidato. O que significa isso e do que eu estou falando? Vamos lá. Se você não é da Igreja Presbiteriana, ou se é e não se recorda, eu vou te recordar aqui rapidamente. A Igreja Presbiteriana do Brasil ela tem um método de trabalhar diferente de outras denominações. Eu acredito que é a igreja mais democrática que existe. Por quê? Os membros da igreja, em assembleia, eles indicam e votam os seus oficiais, tanto pastores quanto presbíteros e diáconos. Esse grupo formado do pastor da igreja com os presbíteros eleitos pela igreja, eles formam o conselho da igreja. Então eles que vão administrar as questões da igreja inteira aí. Acontece que você pega esses conselhos de várias igrejas, você reúne tudo, forma um presbitério. E aí vai ter algumas igrejas subordinadas a esse presbitério. No caso do meu, são 10 igrejas que ficam subordinadas aí. E acima disso você tem o sínodo, que aí seria a mesma coisa, mas só que um conjunto do pessoal do presbitério, vários presbitérios formando um sínodo aí, grossamente falando. E acima disso tem o Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana. Então você tem o Conselho, Presbitério, Sínodo e Supremo Concílio. E o que aconteceu? Eu já estou fazendo seminário, estou na segunda semana, fui encaminhado pela minha igreja local. E ontem eu fui avaliado pelo presbitério. Se você tiver aí, se não tiver eu vou ler rapidamente, aqui eu tô com o manual presbiteriano, que tem vários documentos dentro desse manual, mas especificamente eu vou falar aqui a respeito do artigo 116 da Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil. Vai dizer aqui: aceitos documentos, ou seja, os documentos que eu apresentei, meu certificado de conclusão de curso, meu atestado de sanidade mental, sanidade física e tudo mais. Aceitos os documentos, o concílio, ou seja, o presbitério, examinará o aspirante quanto aos motivos que o levaram a desejar o ministério. E sendo satisfatórias as respostas, passará a ser candidato, aliás, considerado candidato. Ixi, eu me embananei aqui na leitura, tá? Deixa eu falar de novo. Artigo 116. Aceitos os documentos de que trata o artigo anterior, o concílio examinará o aspirante quanto aos motivos que o levaram a desejar o ministério. E sendo satisfatórias as respostas, passará a ser considerado candidato. E foi isso que aconteceu comigo ontem. Então cheguei lá às 14 horas na reunião, montaram-se várias comissões, dentre elas a comissão de candidatura ao Sagrado Ministério, formada por 2 pastores e 2 presbíteros. Me chamaram lá por volta de umas 16 horas e pouco, fizeram algumas perguntas a respeito desse chamado ministerial. Depois, a partir das 19 horas, reuniu o plenário do presbitério, aí todas as pessoas ali, todos os representantes das 10 igrejas. Então, tinham ali no mínimo, eu não contei, mas no mínimo 10 pastores, no mínimo 10 presbíteros também, eu acredito que tinham mais do que isso, mas tinha essa quantidade de pessoas aí. Me chamaram lá na frente e começaram a fazer perguntas a respeito disso, de como surgiu essa vontade de ir para o Sagrado Ministério, algumas outras questões a respeito de conciliação de tempo, tendo em vista que eu tenho meu trabalho normal e agora fazendo seminário à noite, como é que eu vou conseguir conciliar isso com a minha vida de casado, com a minha vida secular, com a vida do seminário, os estudos, as provas, os trabalhos. Então fizeram diversas perguntas, não perguntas teológicas, apenas perguntas a respeito dessa convicção do chamado ministerial. Porque na nossa igreja a gente é diferente de algumas outras. Na nossa igreja não basta você se sentir chamado para o Sagrado Ministério. Você tem que ser avaliado pelo corpo da igreja. Então a sua igreja local vai te avaliar, o conselho da igreja vai te avaliar, e o presbitério vai te avaliar. Então não basta você achar que tem a vocação e pronto, e acabou, e vira pastor, e forte abraço, abre uma igreja. Não é assim. Então tem todos esses trâmites aí, beleza? Então, só dando um recadinho para vocês acompanharem que passo que eu estou aí, vão acompanhando aí. Qualquer dúvida, mandem aí por gentileza nos comentários. Terei o maior prazer em responder se eu souber. Se eu não souber, eu vou te falar que eu não sei ou vou procurar a resposta, beleza? Então, bom final de semana a todos, forte abraço,
E aí você pode estar perguntando aí, o que que muda agora? O que que vai mudar? O que vai mudar é que, em vez de eu estar subordinado à igreja, eu continuo subordinado à igreja, mas também agora tenho o presbitério me avaliando, ou seja, eles podem cassar a minha candidatura caso eu apresente muitas faltas no seminário, caso eu apresente condutas inadequadas para um seminarista, no caso de eu tirar notas ruins, eles vão avaliar. Anualmente eu tenho que apresentar um relatório para o presbitério do que eu estou fazendo, das minhas notas, das faltas e tudo mais. Então, eles ficam responsáveis e eles podem me cassar caso eu derrapar aí em algum momento, beleza? Então, forte abraço, bom final de semana a todos aí e até mais.